nós tivemos já tarde conversando o seguinte, os alvos têm sido ou os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou a França, a Espanha, né? A Alemanha que você viu aí. Para a gente entender isso, nós convidamos aqui o professor Pedro Costa Júnior. O professor Pedro é professor de Relações Internacionais das faculdades Rio Branco, da ESPM e também da FACAMP. Pedro, obrigado pela gentileza mais uma vez. Bem-vindo. Satisfação. Pedro, por que esses países estão sendo mais alvo de atentado terrorista do que outros? Bom, Heródoto, isso se deve essencialmente a dois fatores. Primeiro, porque esses países têm mais visibilidade. Quer dizer, nós estamos falando aí de 5 mortos, cerca de 20 feridos, alguns em estado grave. Pode ser que esse número de mortos aumente. E você tem uma visibilidade de toda a comunidade internacional para esse assunto. Por quê? Porque foram 5 ingleses, basicamente, que morreram. De maneira assim, rotineira, nós temos atentados dessa maneira, enfim, acontecendo no Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque, no Irã. O mundo não para ver. Mas não tem essa visibilidade que tem um ataque contra ele, como esse em Londres. Exatamente. Se tivesse morrido 5 sírios hoje, provavelmente eu não ia estar aqui falando desse assunto com você. Provavelmente, provável. Então, isso acontece, digamos assim, semana sim, semana também no Oriente Médio. Né? É verdade. Então, esse é o primeiro fenômeno a ser notado. Né? O segundo fenômeno, tem um texto clássico nas relações internacionais, que fez aniversário agora, dos anos 90, de um sujeito chamado Samuel Huntington, que ele previa, depois do fim da Guerra Fria, que você conhece muito bem como professor de história, que o mundo se voltaria, depois do fim da Guerra Fria, para uma espécie de choque de civilizações. Esse é o título do livro dele. Então, não fazia mais sentido, né, com o fim do comunismo, um embate entre capitalismo e comunismo, ou uma guerra clássica entre estados nacionais, enfim, com a possibilidade de destruição nuclear. Então, que as guerras do futuro, as guerras do século XXI, seriam entre civilizações. Então, ele previa um mundo mais dividido entre Ocidente e Oriente, um mundo mais dividido entre cristãos e muçulmanos. E pouco depois desse texto, veio essas imagens aí que nós vimos do 11 de setembro de 2001. E depois diversos outros atentados terroristas, como você citou, na Espanha, né? Como você citou no metrô em Londres. Né? Agora, esses atentados não foram represálias pelo fato que esses países que nós estamos citando tinham tropas na região lá do Oriente Médio, especialmente no Iraque, eles contribuíram. A Inglaterra, por exemplo, foi o segundo, né? Os Estados Unidos primeiro e em segundo lugar foi a Inglaterra. Mas tinha tropas também desses países onde os atentados ocorreram. Exatamente, é exatamente aí que eu vou chegar. Então, hoje, no dia 22 de março, nós estamos exatamente há um ano, 365 dias, dos atentados em Bruxelas, que mataram mais de 30 pessoas. Não me parece ser uma coincidência. E exatamente hoje há uma cúpula em Washington, né, onde estão reunidos os 35 países que combatem o Estado Islâmico. Estado Islâmico. Exatamente hoje. Né, onde o presidente norte-americano, Donald Trump, tem tido um discurso extremamente estridente, extremamente agressivo com relação ao Estado Islâmico. Então, essa cúpula está reunida. O Estado Islâmico tem sofrido diversas baixas. E temos que lembrar que foi exatamente depois da ocupação do Iraque, né, que o Estado Islâmico se formou, ali num vácuo de poder deixado no norte do Iraque. Depois ele se estende para a Síria. E esses atentados vão se tornando cada vez mais comuns exatamente na Europa. Então, quer dizer, as ações vão gerando reações nas relações internacionais. À medida que o Ocidente, digamos assim, o Ocidente, né, que a gente chama de Ocidente, mas é os Estados Unidos e meia dúzia de países da União Europeia. Né? Isso que é o Ocidente aqui. Você fala que o Brasil é o Ocidente, claro. Eles não vão reconhecer muito o Ocidente, ou o México, né? O Ocidente é isso. Eles vão... usando a força dessa maneira no Oriente Médio, né? Isso significa muitas vezes, por exemplo, com o uso de drones, que ficou muito difundido nos últimos anos, matar civis, matar inocentes. Né? Nós vemos essas reações brutais e, enfim, a coisa vai entrando... Você lembrou bem o caso, se é uma luta entre civilizações, eu falo Ocidente... O Ocidente pode ser o Brasil. Isso. O Ocidente pode ser a Argentina, como você lembrou agora há pouco. E não necessariamente só esses países. Isso. Né? Mas aí que está o ponto. São esses países que lideram esses movimentos. Por isso que o Brasil sediou agora as Olimpíadas, sediou a Copa. Muita gente temia que nós sofrêssemos
Mas não a delegação brasileira. Isso. Mas não a comunidade brasileira. Mas sim os estrangeiros que viriam para cá. Eu acho que a preocupação maior era essa, Exatamente. ou não? Exatamente. Porque, para responder a sua pergunta diretamente, por que estes países europeus e os Estados Unidos sofrem esses atentados? Porque eles são vistos como, digamos assim, os arquitetos da ordem mundial. Uma ordem que, na visão desta gente, é uma ordem injusta. Sem dúvida. É uma ordem excludente. Então, mas aí não é, mas isso é uma questão de choque cultural? De choque de civilização? Também. Ou isso é uma questão de choque econômico, choque político, como a gente já viu no passado? As duas coisas. As duas coisas. Elas caminham juntas. É um choque cultural, né? No caso do Estado Islâmico, amplamente cultural, religioso, mas é também um choque político, é também um choque econômico. As duas coisas se alimentam. Então são pessoas, nós estamos falando de jovens que não têm oportunidades, não se encontram com oportunidades, né? E a resposta que você dá para esses jovens são bombas, tá certo? Então, qual que é voltando, então não é porque eu não sou islâmico que eu sofro um atentado. É um atentado que nós tivemos. Mas o terrorista não escolheu a dedo para saber que religião, ou que língua aquelas pessoas... E parece que tinha um francês ali. Né? Que língua essas pessoas falavam para sofrer esse ataque. E outra coisa, nesse período que nós estamos vivendo, graças à internet, né, as coisas estão, assim, cada vez mais globalizadas. Quer dizer, para nós já não é nada mais estranho no mundo. A língua chinesa, que para a gente, né, na minha juventude era uma coisa estranha, hoje para mim já não é mais tão estranho. Né? Mesmo outras culturas, graças à internet e à comunicação. Então essas coisas não fazem com que a gente conheça melhor e tal, ou só daqui para lá e de lá para cá não tem? Então, ao mesmo tempo que ela integra, ela também tem esse poder de arregimentar contra. Né? Quer dizer, o Estado Islâmico, por exemplo, ele arregimenta muitos dos seus simpatizantes, esse caso mesmo. Ainda não foram identificados as identidades dos agressores. O que se sabe pelas testemunhas é que parece que foram dois. Um dos homens era um sujeito branco, né, que eles identificaram, um sujeito branco aparentemente inglês. Pode ser o que eles chamam de lobo solitário. É um sujeito Como aconteceu com o terrorista do caminhão na Alemanha e também em Nice. E diversos outros casos. Era só um cara. Exatamente, um sujeito isolado, mas que pela internet, ele é influenciado pela causa do Estado Islâmico. Claro. Ele não é sírio, ele não é do Oriente Médio, ele não é do Iraque, não é do Irã, ele não sofreu treinamento lá, né? Mas ele se identifica com a causa pela internet, que talvez serviria como cidade para integrar, e ele acaba se voltando contra a própria população local, embebido por essa causa. Então, ao mesmo tempo que o cyberespaço ele integra, ele também tem esse poder de jogar contra. É uma questão muito delicada que nós estamos ainda aprendendo a tatear. Outra coisa, eu acho também que uma repercussão, primeiro porque é na Inglaterra, obviamente, né? Claro. Mas a segunda é o seguinte, qualquer lugar, é um lugar onde mais tem turista do mundo. Qualquer turista, ou vai para Londres, ou vai para Nova York, vai para Berlim, ou vai... Porque o cara acha que está seguro lá. Eu não vou para Bagdá. Já não tanto mais seguro. Certo ou não? Pois, exatamente. Quer dizer, para Bagdá nós não vamos. Está louco? Vamos para Bagdá? Você está doido? Ou vamos para Damasco? Não vamos. Não. Mas a gente vai para Londres. E, no entanto, apesar disso, acontece atentado terrorista onde? Em Londres. O impacto é muito grande. Não sei se você lembra, o ano passado caiu de 10% a 15% o número de turistas na França por causa do atentado que teve lá. Isso, no Bataclan, exatamente. E aí você tocou num ponto essencial, Heródoto. A França. Segunda-feira teve um debate presidencial na França, os 5 principais candidatos. Segunda-feira agora, eu acompanhei o debate, né? Nós vamos ter eleições agora. E quem lidera as eleições na França é uma senhorita chamada Marine Le Pen, do Front National, que é o partido de extrema-direita da França. Né? Ela lidera as pesquisas hoje. No segundo turno, a situação é um pouco diferente, porque todos vão se juntar contra ela, pode ser que ela se desidrate. Mas ela tem 2 propostas de política externa, de relações internacionais, que a gente debate com os alunos lá, muito contundentes. A primeira é fazer um Frexit, tirar a França da União Europeia. Assim como foi o Brexit, que mobilizou o mundo, né? Foi discutido aqui amplamente no jornal. Então, é uma União Europeia mais dividida, não mais integrada. Quer dizer, imagina uma União Europeia sem a França. A segunda proposta dela é na linha do Trump, é construir muros na França, para proibir exatamente a entrada de imigrantes, fortalecendo o argumento da xenofobia e da islamofobia,
que exatamente por causa desses atentados é cada vez mais crescente. Porque eles jogam todos no mesmo pacote. Com a crise migratória, que é oriunda, sobretudo, da guerra da Síria, nós tivemos mais de 1 milhão de imigrantes que saíram da Síria desde 2011, faz 6 anos que tem a guerra na Síria, e foram para a Europa. Né? 1 milhão. 6 milhões de pessoas já saíram da Síria. Desses, 5 milhões foram para países vizinhos. Entendo. 1 milhão foi para a Europa. Então, a proposta dela, e que está sendo muito popular, porque ela lidera as pesquisas, é tirar a França, voltar ao Franco, voltar à coisa nacionalista e construir muros. Então, o discurso islamofóbico e xenófobo volta a ganhar. Parece que nós estamos voltando um pouco para o século XIX, professor. Professor Pedro Costa Júnior, gentilmente aqui conosco, ele que é professor de Relações Internacionais de várias escolas, entre elas a Faculdade Integrada do Rio Branco. Pedro, agora uma pergunta direta. O terrorismo não tem pátria, não tem bandeira, Excelente não pergunta. tem um espaço nacional. Não. Você não sabe de onde ele vem. Exatamente. Olha lá. Cada vez mais ele assume um caráter transnacional. Aí nós temos um fenômeno interessante que vem acontecendo com o Estado Islâmico, que ele vem sofrendo uma espécie de metamorfose. Se você pegar, por exemplo, a Al-Qaeda, que foram os responsáveis pelos atentados de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos, eles, desde o princípio, eles já tinham um caráter transnacional. Então, funcionavam por células fluidas que passavam pela porosidade das fronteiras estatais. Né? Funcionavam em vários estados, concomitantemente, onde os tentáculos do Estado não chegavam. Então, quando o governo Bush, chamada doutrina Bush, decide atacar o Afeganistão e o Iraque para combater a Al-Qaeda, já é uma atitude, na sua natureza, um contra-ataque na sua natureza, que tem uma falha, porque a Al-Qaeda não é o Iraque, a Al-Qaeda não é o Afeganistão. Ela pode Está espalhado. Está espalhada. Né? O Estado Islâmico era diferente. O Estado Islâmico se autoproclama um califado. E um califado precisa de quê? Território. E tinha até uma capital, lembra? Exatamente. Possua isso? Exatamente. Então ele pegava parte da Síria e parte do Iraque, já. E estava expandindo o seu território. Com a sua redução nos últimos tempos, cada vez mais ele tem assumido um caráter transnacional e menos territorial. Pedro, obrigado pela gentileza. Satisfação, Até a próxima. Sempre Muito obrigado. bom te ver. Muito obrigado. Maravilha. Bom, vamos então aqui a um rápido intervalo. Está aí a participação do professor Pedro conosco, gentilmente, para a gente poder entender direitinho as coisas aí, né? Para ficar mais claro, se atentar. Se acompanhou aqui na Record News hoje, à tarde inteira, desde pela manhã, durante toda a tarde, se acompanhou tudo aqui. Agora, uma análise. Já já a gente volta.